Buenas noches, queridos amigos. Vamos a dar gracias por esta oportunidad de estar reunidos una vez más para estudiar en el nombre de nuestro Padre, de nuestro Divino Maestro. Te agradecemos, Señor, por todas las herramientas que nos das para seguir nuestras luchas, para continuar creyendo en ti. Te pedimos, Padre, que nos des la fuerza para seguir caminando en el camino del bien, que nos des clareza, entendimiento, que por favor no permitas que nos desviemos nunca más. No dejes que caigamos en tentaciones materiales, banales. Ayúdanos a seguir siempre de tu mano. Te pedimos, Padre, que nos permitas entender todo lo que vamos a estudiar el día de hoy, pero sobre todo, que nos ayudes a ponerlo en práctica, que no se queden en palabras vacías, en solo una noche de reflexión, sino que se vuelva parte de nuestra rutina, parte de nuestra vida, que podamos aplicar tus enseñanzas en nuestro día a día. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias a nuestros hermanos mayores, nuestros queridos benefactores que nos acompañan todos los días, en nuestras luchas, en nuestros logros, que nos impulsan en nuestras dificultades. Les pedimos que por favor no nos suelten, que nos sigan guiando, que no desistan de nosotros, que nos tengan paciencia. Gracias, Padre, una vez más, por la oportunidad de aprender esta hermosa doctrina, por la oportunidad de abrir los ojos un nuevo día para ver la realidad que necesitamos. Pedimos, queridos benefactores, Divino Maestro Jesús, que nos acompañen esta noche, que nos acompañen siempre. Que así sea. Obrigada, Karen. Obrigada. Linda prece. Vamos. Ana, você tem condições de ler para a gente a primeira parte do texto, por favor? Sim. Então, vamos lá. Sinais dos tempos. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, nenhuma importância tem. Aos seus olhos, nada mais exprimem que uma crença pueril sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes pronunciadoras da subversão das leis da natureza. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira, porque envolve uma negação da providência. A segunda, porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio.
É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Arábia. Muito obrigada, Ana. Esse é um texto da Gênese, no último capítulo de A Gênese, de Allan Kardec. Próximo texto é intitulado Fantasma. Amigo, desiste de viver em contínuo sobressalto, a temer perigos intangíveis a cada instante, deste ou desse mundo. Não receis o impacto de surpresas espantosas aonde fores. Não tremas diante de qualquer movimento suspeitoso e nem te assustes ao estridor que te alcance os ouvidos. Jamais te suponhas perseguido por ciladas e nem vejas mau agouro nesse ou naquele detalhe obscuro da paisagem. O fantasma do medo prenuncia a enfermidade e quase sempre denota a ausência de confiança nas origens da vida. Foge ao labirinto das contradições. Espiritismo é fé raciocinada. Vacina-te contra a fé titubeante, enquanto respiras na carne, a fim de que te coloques a cavaleiro de assombros aflitivos e inúteis para lá da vida humana. Não duvides de ti próprio. Se temes a vida, não conseguirás viver normalmente. Enquanto nos demoramos no corpo físico, estamos sob ameaça inúmeras e anônimas. A probabilidade de queda imprevista, a subitânea vizinhança de incêndio, o risco da explosão inopinada, a iminência do desastre de consequências incalculáveis, o raio deflagrado pela borrasca, o instantâneo desabamento de construção, o ataque do animal raivoso, a eclosão de doenças longamente incubada no corpo de que te serves, o sorrateiro contágio de enfermidades, a intoxicação por alimentos deteriorados, a reação inesperada de teu organismo à ação de medicamentos, a desencarnação repentina. Sim, 1000 circunstâncias adversas te constringem os passos, te espreitam, te assaltam, mas não exageres a marcha natural da existência, não condenses as trevas da noite, nem acentues o calor do sol. Sim, a vida é risco incessante. Contudo, nem sempre a estrada se avizinha do abismo, nem sempre o horizonte anuncia tormenta, nem sempre a comunidade se desmanda em desordem. Não te amedrontes. Guarda a esperança firme, edificando o futuro. Toda criatura respira no clima da misericórdia da providência e só por ela pode viver. Frisemos a palavra de Jesus. Abre aspas. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Fecha aspas. Ajustemo-nos no íntimo e a vida surgir-nos-á plenamente ajustada. Faze luz em ti mesmo e dissiparás todas as sombras que porventura te envolvam em derredor. Sê desenvolto perante a vida, cultivando a intrepidez da fé,
na certeza de que o perigo máximo reside sempre dentro de nós. Um texto de Pedro Rosa, no livro Ceareiros de Volta, do médium Valdo Vieira. Obrigado. Obrigado a Karen, a Ana Célia, a Giovana, obrigado a todos. Nós temos vivido um período em que nós percebemos claramente que a humanidade está passando por mudanças, né? E embora estejam acontecendo eventos físicos, nós temos visto, né, furacões, tsunamis, terremotos, epidemias, e provavelmente continuarão acontecendo, porque faz parte deste período de transição o deslocamento de grandes massas de espíritos. Nós sabemos que o processo, as imigrações são normais nestes períodos, né? Muitos espíritos são deslocados tanto do mundo material para o espiritual, como do planeta Terra para outros lugares, como do plano espiritual para o plano material. Nós vemos que agora tem claramente, né, nós vemos claramente uma faixa de espíritos que estão reencarnando nos últimos 20 anos, que tem similaridades, né? Todos eles atendem rapidamente aos apelos da miséria moral, da estupidez, né? O movimento woke e coisas do tipo, né? É claro que isso reflete a condição de almas em grande necessidade. E não uso aqui o termo estupidez como agressivo, né? Simplesmente para dizer almas que não têm condições de entender o que está acontecendo, em que contexto estão, que não compreendem sequer a própria situação. Então, nós estamos vendo tudo isso. E, embora os grandes eventos físicos provavelmente vão continuar ocorrendo, nós vemos que não são estes os embates, né? Os grandes embates, os grandes conflitos deste momento que nós estamos vivendo são os conflitos de natureza ideológica, espiritual, né? Então, é claro que nós temos uma grande parcela da humanidade sendo conduzida por almas que são fazedores de descrentes, né? Eles querem promover a descrença, a destruição da moral, a anulação de todos os efeitos cristãos no mundo, perseguem Jesus de maneira constante, é uma coisa impressionante, né? E do outro lado, nós estamos a risco, né, de cair nas mãos de uma outra religião que ninguém a ameaça, porque ela ameaça, né? Ela corta a cabeça daqueles que falam mal dela. Então, é óbvio que nós temos, né, vamos exterminar no mundo, provavelmente, uma religião do amor e do bem e abrir espaço para uma religião do ódio, da guerra, né, e da imposição ideológica. Então, nós estamos num momento de embate, sim, né? As mídias não gostam quando a gente fala que é um conflito de civilizações. E é mesmo, é um conflito de civilizações, né? São posturas diferentes de ver a vida, o mundo, a humanidade, o futuro. Mas, por outro lado, tudo isso é parte da lei, né? O progresso é parte da lei, e o espírito de Pedro Rosa nos convida a uma reflexão a este nível, que nós não fiquemos tão assustados assim, tão apavorados, tão aflitos, porque é parte da lei. Nós olhamos para a nossa vida e é óbvio que ninguém quer morrer num furacão, num terremoto, numa explosão, e nós somos seres humanos. Tem a lei de conservação também, hein? Não esqueçamos disso.
E ela nos pede para nos conservarmos, para nos Lutarmos preservarmos, para lutarmos pela vida. Mas, se for necessário a extinção de um grande grupo para que a humanidade possa se renovar, né, isso na escala do universo é nada. Né? Esses dias eu vi um vídeo no qual um rapaz, eu até mandei para o Vitor, eu lembro que eu mandei para ele, não sei se ele teve tempo de ver, mas ele falava da possibilidade de uma próxima pandemia, né? E citava os vírus prováveis, né? Então, um vírus que tem lá na Índia, que agora está se propagando lá, outro que está na Inglaterra, outro que está não sei onde, a Covid que ainda não nos deixou. E ele falava da possibilidade da morte de 50 milhões de pessoas, né? E você fala, bom, num planeta que tem 8 bilhões, 50 milhões é nada, né? Mas eu não quero fazer parte desses 50, né? Porque eu sou um ser humano, eu quero viver. E se entre esses 50 bilhões 50 milhões estiver um ente querido meu, é óbvio que eu não quero também. Então nós vamos lutar para sobreviver, mas na escala do tempo e na escala de Deus, nós somos formiguinhas, né? Se o planeta precisa ser sacudido para a gente avançar, Deus não está pensando no nosso conforto de algumas décadas, ele está pensando em milênios, né? Então, ele tem que agir em função dos milênios, não em função dos 10 anos que me resta viver, talvez, né? Ou dos 50, ou dos dias que me restam. Ele não tem, Deus não está agindo em função disso. E ele está pensando no bem máximo, né? Naquilo que será o melhor para todos, não só para um ou dois. Então, o Espiritismo nos dá uma visão muito ampla disso tudo. E essa mensagem do Pedro Rosa é muito interessante, né? Porque tira um pouco esse gás, né? Esse combustível que nós estamos vendo aí nas pessoas que vivem em pânico, com medo de tudo, né? Ele está nos dizendo, olha, não é para tanto, né? Você confie em Deus e lembre-se, né, do que o Senhor falou e faça a tua parte e siga vivendo. Nós não podemos esquecer que 62, se eu não me engano, foi a crise dos mísseis cubanos, né? Que nós estivemos a milímetros de uma guerra nuclear entre a Rússia e os Estados Unidos, né? Os navios russos estavam vindo, os Estados Unidos mandaram um aviso, se vocês passarem da linha tal, né, nós vamos atirar, nós vamos começar uma guerra, né? E foi por muito pouco, né? Foi por muito pouco. Então, provavelmente, o espírito está, nesse momento, escrevendo através do médium para dizer, olha, vamos parar de falar, né, disso e vamos fazer outra coisa, né? Mas hoje nós estamos diante dessa realidade novamente, né? Nós temos uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. O presidente russo já ameaçou várias vezes, né, que se for necessário usar armas nucleares, ele vai usar. Nós temos uma guerra em curso em Israel, e o Irã já avisou, né, que se ele tivesse condições de destruir Israel, em 2 segundos ele o faria. No entanto, quem tem arma nuclear, por enquanto, é Israel, que numa urgência, né, na guerra de 67, Israel esteve a 2 minutos, né, a 2 dedinhos de usar a arma nuclear, porque eles foram pegos de surpresa. Então, nós temos a ameaça de uma hecatombe, mas, ao mesmo tempo, a vida continua, né? Vai acontecer? Não vai? Nós não sabemos. E o que é que nós vamos fazer? Ficar aflito, congelado pelo medo? Ou nós vamos viver, né? Quantas gerações já passaram desde que nós começamos a ter armas nucleares? Nós tivemos 2 grandes guerras mundiais e a humanidade continuou, né? Houve grandes avanços, grandes inovações, grandes progressos, mas moralmente nós estamos ainda patinando, né? Então, eu lanço essa introdução e abrimos para que a gente possa enriquecer a nossa discussão. Só aproveitar. Oi, Karen, pode ir, bem. Hola, buenas noches. Em,
quería comentar hace unos días antes de que comentaran el texto que íbamos a estudiar. Yo estaba hablando con un amigo justo de esto. Entonces, cuando le dije que íbamos a estudiar, dice como, ah, qué coincidencia, ¿no? Pero en realidad, pues sabemos que nada es coincidencia. Estábamos hablando, pues justo lo que había pasado en Acapulco por el huracán. Y yo le dije que nadie nos avisó de alguna manera la magnitud, pero de alguna manera no me siento sorprendida. No me siento sorprendida que eso aconteciera en esa ciudad, porque la energía por sí sola era muy pesada, era muy densa. Entonces, eh, antes de estudiar espiritismo, yo tenía esa creencia de cómo la tierra, como un ser vivo, necesita un detox, necesita renovarse, necesita limpiarse. Entonces, muchas veces veía pues lugares donde había tsunamis o que el mar se salía mucho y sacaba pilas de basura. Y yo decía, pues es que el mar está sacando todo lo que no le pertenece, todo lo que el ser humano le está dañando. Y de repente habían incendios en Australia y yo decía, pues, ¿cómo no? Si nos estamos acabando los árboles, nos estamos acabando la tierra y empezaban a acontecer en diferentes lugares. Ayer estaba hablando igual con una amiga como en Islandia se está abriendo la tierra y están abriendo muchísimas erupciones volcánicas y, y yo pensaba y decía, es que nada me sorprende de alguna manera. Las películas de ciencia ficción nos dieron una idea de lo que podía acontecer, pero pues no es nada nuevo que esto pase. Y también, por ejemplo, cuando pasó lo de el arca de Noé, como ese gran cataclismo que hubo en la humanidad, cuando pasó lo de los dinosaurios, la extinción, cada cierto tiempo la Tierra se tiene que renovar. Y digo, ¿cuál es la diferencia ahora? ¿Qué cambiaría? Cada cierto tiempo la tierra se tiene que limpiar y pues sin duda después de la pandemia también muchas cosas, las guerras y todo lo que está pasando, eh, pero aquí la diferencia yo lo veo como involucra mucho más a la humanidad. Entonces me llamó mucho la parte del texto que dice precisamente eso, que hoy en día ya no son las entrañas de la tierra las que se agitan, son las de la humanidad. Entonces, como el cambio, ¿no? Antes era, pues sí, prácticamente la tierra y ahora ya involucra este desorden de diferencias de ideas, diferencias, pues, de creencias, de moralidad. Entonces me pareció un texto pues muy preciso, muy acertado. Y volviendo a lo que decían el segundo texto, cómo nuestra vida debe continuar a pesar de todo el caos que hay alrededor. Ahora en Acapulco ya están regresando a trabajar a pesar que en muchos lugares no hay luz, no hay agua, todo está lleno de basura, hay muchas enfermedades, pero es que si no todo se paraliza. La gente tiene que seguir trabajando, ya van a abrir escuelas. Entonces, pues bueno, al final es como aprender a vivir dentro del caos, sobrevivir. Entonces, era eso. Gracias. Gracias, Karen. Sebastián. Sí, eu também estava pensando como a lei do progresso, como a lei de destruição também sempre sirve para propósito superior. O sea, no es o fin de algo, mas é para que continue. Y cuando fala de toda esa, creo que mentalmente, espiritualmente hemos llegado a un extremo tan absurdo cuando vemos a sociedad de que eso tem que chegar a um fim porque já não tem jeito, não? Então,
tem que acontecer assim esses acontecimentos mais drásticos, não, para despertar a consciência. E também estava pensando como por nosso orgulho nos seguimos vendo tão grandiosos quando, como você falava, somos formiguinhas, nosso pequeno planeta, não? E estos eventos acontecen por todos lados del universo, ¿no? Y pensamos que somos únicos, así que está aconteciendo por primera vez y cómo olvidamos rápido que somos espíritus inmortales y que la materia es impermanente y todos estos cambios, toda esa mudanza solo son progreso para el espíritu, ¿no? Y a materia impermanente, nada permanecerá do mesmo jeito, sempre todo vai se modificar, só o espírito vai permanecer e vai progredir e evoluir continuamente. Então, todas essas mudanças devem acontecer constantemente para que o espírito cresça e evolucione. Obrigado. Obrigado, Sebastião. Antes de passar a palavra à Giovana, tem alguns textos que nós lemos, e eu lembro de um texto de Emmanuel que ele falava, né, que... Então, eu vou dar um exemplo, né? A gente acha que essas coisas acontecem e que quem está implicado não tem nada a ver, né? Então, na verdade, não existe isso, né? Sabem todos aqueles crimes que nós cometemos, que passaram desapercebidos, que nós escapamos das leis humanas, todas né? Nós temos muitas vidas, né, em que nós... Emmanuel diz, né, o criminoso é aquele dentre nós que foi descoberto, né? Então, é muito claro isso. E como é que Deus vai resolver tudo isso? Como é que Deus faz, né? Nós vamos reencarnar cada um de nós para recuperar um crimezinho e um grande crime que passou desapercebido, né? É lógico que na contabilidade divina, né, e essa super inteligência, que é a inteligência divina, num certo momento ela diz, bom, já temos as condições para acertar a dívida aqui de alguns milhões, vamos acertar, né, porque a conta já está passando da hora. Precisaria ser assim? Não precisaria, né? Mas nós somos teimosos, nós continuamos, nós acabamos de sair de uma pandemia, o que as pessoas fizeram? Né? Elas correram para ter mais prazer, para fazer mais loucuras, porque, bom, a gente ficou preso algum tempo e ninguém pensou em rever a própria vida, os valores, né? Então, a gente vai precisar de quantas pandemias para entender, né? O que o Sebastião falou, que nós não somos eternos aqui nesse mundo, que nós teremos que deixá-lo, que nós somos eternos em outra dimensão, que nós somos filhos de Deus, e que não estamos aqui para ficar aqui para sempre, né? Não é a nossa vida natural aqui, não é a nossa vida normal a Terra, ela é uma passagem. Agora, eu só queria lembrar, e passo a palavra, que não há azar, né? Não há, como é que a gente fala, fatalidades não previstas, né? Aconteceu, estava no lugar errado na hora errada. Não, né? O acaso, obrigado, Adriana. Não há acasos aqui, né? Deus reúne e pega todo mundo que precisa pegar. E aí eu lembro que uma pessoa uma vez me perguntou num programa, né, quando a gente estava fazendo emissões de bate-papo no Brasil no período da Covid, ele falou, mas César, tem jovens aí passando para pessoas adultas, eles são irresponsáveis, eles se misturam, né? Eu falei, meu amigo, não, essa pessoa boa que você está vendo morrer hoje, que está sendo vítima disso, você não conhece a história dela, né? Ele pode ser aquele que enterrava pessoas vivas nas epidemias lá da Europa, né? Ou aqueles que entravam na casa das pessoas para roubá-las enquanto elas estavam morrendo na cama, né? Ou terminava de matar porque né, via que a pessoa ainda estava viva, tinha visto que ela estava roubando e falou, bom, deixa eu acabar porque ele vai morrer mesmo. Está cheio de histórias assim.
né? Então, hoje essa pessoa é uma pessoa digna, boa, mas o crime ficou, né? E Deus nos busca, ele fala, vamos acertar a conta, meu filho, está na hora. Né? Então, lembremos, não há acasos, né? A justiça divina, ou nós confiamos que há um Deus perfeito e que sabe o que está fazendo, ou não. Esse texto, né, intitulado Fantasma, do Pedro Rosa, ele é um texto convite, né? Para que a gente seja espírita de verdade, né? Ele está falando aí, vocês acordem, né? Porque ele começa falando, amigo, desiste de viver em contínuo sobressalto, a temer perigos intangíveis a cada instante. Se a gente pensar bem, dentro de casa a gente corre perigo, né? A gente coloca o pé para fora. Assim, Alexandre está aqui, ele sofreu um acidente dentro de casa, escorregou na escada. Eu escorreguei andando na calçada, quebrei o pé. A gente pode sair lá fora e pode cair um raio na nossa cabeça. Então a gente está o tempo, se a gente ficar pensando e viver com medo, a gente não vive. Não há mais nada, né? Não faz mais nada, porque o tempo todo a gente corre perigo. Mas esse texto, ele está nos convidando a sermos espíritas de verdade. Espíritas de verdade é aquele que tem a fé raciocinada, que vive com fé, que acredita que existe um poder e que este poder está no controle. Se a gente não acreditar que Deus está no controle, não resta mais nada, né? E a gente pode realmente entregar os pontos. Agora, com tudo que a gente estuda no Espiritismo, com tudo que a gente lê, essa fé precisa ser desenvolvida, né? A fé na certeza de que Deus é justiça, de que Deus está no controle e que Ele tudo pode e tudo vê. Então, e nós temos que fazer a nossa parte, que não adianta também deixar tudo nas mãos de Deus e deixar que as coisas aconteçam. Nós temos a nossa parte nesse processo, né? Que é a vida ativa no aprendizado, vivendo tranquilamente, fazendo o que a gente tem que fazer, né? Cumprindo com os nossos deveres, porque esse é o convite da doutrina espírita para que a gente cumpra com os nossos deveres, porque nós temos deveres a cumprir. E principalmente os deveres como cristãos, né? Deveres como espíritas cristãos. Porque se para a gente a vida, né, tem essa direção divina, os nossos irmãos que estão vivendo perdidos, eles não sabem disso. Então, eles vão vivendo a vida do jeito que empurrando com a barriga, como a gente diz, né? Então, o nosso papel como espírita é também colaborar no projeto divino, levar o espiritismo, né? Porque o mundo está em mudanças, o mundo, muitas coisas estão acontecendo, às vezes a gente se assusta, né? Porque tem muita coisa realmente acontecendo, e isso pode nos tocar, pode vir nos buscar, então isso às vezes nos assustam, as notícias que a gente lê, né, às vezes nos deixam intranquilos, né, com medo, mas a gente precisa vencer esses medos, essas incertezas e confiar na ação divina, ter a certeza de que Deus olha por todos e que não vai acontecer nada que não tenha que acontecer, né, o planeta está sempre em renovação, né? Tem que renovar, as coisas precisam, né, sacudir, às vezes, para que as pessoas acordem, e a gente faz parte disso, mas a gente precisa também ajudar, né? Divulgando o espiritismo sempre que possível, convidando amigos e familiares para o estudo, sempre que nós tenhamos a oportunidade, porque esse é um conhecimento essencial para viver nesse mundo, senão seria muito difícil. Seria muito difícil, eu não sei como as pessoas fazem para viver nesse mundo sem esse conhecimento, sem essa tranquilidade que a gente tem com o espiritismo. Então, e além de tudo isso, ter a certeza de que a gente é eterno e que a gente tem a vida não acaba para a gente, né? A gente pode acabar o corpo aqui, mas tudo continua depois.
Essa certeza é maravilhosa. Essa certeza é maravilhosa. Porque viver sem essa certeza seria muito complicado, né? Acho que é por isso que a humanidade tá toda em depressão, né? Porque viver para quê nesse mundo maluco, né? Para que esse sofrimento todo? Sem ter a certeza da imortalidade é muito difícil. Então, Emmanuel tem um texto no Missionários da Luz, que é a introdução do Missionários da Luz, o texto é intitulado Ante os Tempos Novos. Nós estamos diante de tempos novos. E o Espiritismo nos convida a fazer parte disso, a sermos aqueles que levam a mensagem, né, dessa doutrina maravilhosa, que esclarece, que fortalece, né, que renova, que nos faz acordar todos os dias na certeza de que a gente tem algo a fazer e que nós não estamos aqui à toa, né? Então, seguremos firme nas mãos de Jesus, porque Jesus é o nosso condutor, é o nosso guia, é o nosso modelo, ele nos conduz. E se a gente se a gente se apega a esse mestre, nós não temos nada a temer. É confiar que tudo acontece no devido tempo, do jeito certo. Obrigado, Giovana. Oi, Yuri. Oi, boa noite. Eu queria só lembrar essa parte, nesse texto, quando Jesus fala, é necessário que as coisas aconteçam, né? Quando fala no Mateus dessa parte da venida dos tempos, das sinais dos tempos, ele disse, é necessário que as coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, todos esses cataclismos são necessários para nós, né? O que a Karen diz, que a Acapulco a energia estava muito forte, nosso planeta tem que se depurar para fazer para estar adequado para os novos tempos, não? Para as novas energias que vão chegar, esses espíritos que vão evoluir, vão viver aqui, um pouco como o acontecimento de Capela. Então, o nosso mundo tem que viver essas cataclismos. E agora, quando ele fala que são os cataclismos morais, muitas vezes as pessoas, quando a gente escuta esses sinais dos tempos, ou essas coisas, sempre pensamos somente nas destruições, nas guerras, no plano físico. Mas agora, como o texto fala, não somente são os físicos, mas os morais, espirituais. Então, eu pensava nessas guerras internas, eu pensava nessas guerras íntimas que temos todo o tempo que está fazendo estas mudanças agora, que está ajudando nesse novo mundo. E tem nessa parte da Gênesis também, César, nessa parte de Árago, que ele fala, não, que os estimulantes, que os flagelos, as doenças são para inteligências humanas estimulantes, que isso nos leva a essa lei do progresso. Então, mesmo que faz medo, a gente precisa disso para o progresso, porque somente assim buscamos umas formas novas de existir, umas novas tecnologias, nova forma de supervivência. Então, estimula nosso progresso. Então, isso que eu queria dizer. Obrigada. Obrigado, Yuri. É um longo, né, processo e, por exemplo, essa questão, né, da renovação o que vocês citaram, você e a Karen, a questão da energia numa região, né, no Livro dos Espíritos ele fala, né, às vezes as tempestades, e André Luiz confirma isso nos seus livros, né, a necessidade que às vezes há para que se dizime, né, para que se limpe a atmosfera. E os raios, eles têm um efeito não só sobre a atmosfera física, né? São descargas magnéticas muito grandes, né? Também na esfera espiritual. E isso acaba eliminando potenciais bactérias, né? Que se materializariam como doenças na Terra, ou que provocariam mutações de bactérias e de vírus,
e acabam protegendo o ser humano. Então, parece uma destruição, aparentemente uma destruição, mas, na verdade, é para evitar um mal muito maior que pode acontecer. Então, é óbvio que quando Jesus fala essa frase extraordinária, né, não se preocupe, né, até os fios da tua cabeça estão contados, então não fique aflito. Ele está dizendo que o universo é regido por lei, né? Nosso Pai sabe o que é melhor para nós, ele sabe o que nós precisamos, e essa lei não vai permitir que nada aconteça se não tiver que acontecer, se não for das nossas necessidades. Agora, dentro dessa lei também está o fato de que a gente pode alterar o futuro. Faz parte dessa lei. Então, eu não tenho que ficar, então eu não vou fazer nada, porque se tiver um trauma e um karma que eu tenha que viver, eu vou viver. Não, né? Eu lembro aquela história que nós estudamos do menino que estava na frente da danceteria e ele é atingido por uma bala no coração, né? E depois ele diz, era uma bala que era para mim mesmo, né? Eu fui suicida, me matei com um tiro no coração, eu sou o meu bisavô, né? Sou eu a reencarnação, né? Daquele que seria meu bisavô, sou eu mesmo, e ele se suicidou na Itália. Mas se ele tivesse trabalhando num asilo, ou num orfanato, ele não estaria em frente à discoteca. Talvez o karma estivesse suspenso. Talvez ele tivesse um problema no coração, né? Que o levaria a ter que cuidar da sua saúde, mas ele estaria trabalhando no bem. Então, é lógico que nós podemos alterar o karma, né? E às vezes não, porque realmente nós pedimos para acertar as contas daquele jeito. Mas se esse rapaz estivesse trabalhando naquele momento, ou estivesse numa igreja orando, ou num centro espírita trabalhando, né, ou fazendo a caridade, por que Deus não daria a ele uma opção? Então, a humanidade tem opção? Tem. A humanidade tem opção, mas nós estamos insistindo nos mesmos erros. A Karen falou dos filmes de ficção, e eu não tenho dúvida que estes filmes são lembranças. Assim como a questão dos extraterrestres, né? Eles fazem filmes com uma clareza muito grande, né? Talvez não sejam nem mais lembranças, mas informações privilegiadas. É claro que nós vivenciamos isto, é claro que nós saímos de capela, é claro que nós vivemos, né, provavelmente uma catástrofe de proporções planetárias, porque isso está muito registrado em nós, né? Isso está muito registrado em nós. Isso é lembrança, né? Então, a perda do paraíso, né? Como disse a Adriana antes da gente começar, nós somos da gangue de Adão e Eva, né? E somos mesmo, né? Porque a história de Adão e Eva nada mais é que o registro psíquico que o povo judeu fez, mas não foi o único, tem outros, né? Tem outros povos que registraram essa perda do paraíso. E porque foi mesmo uma perda do paraíso, né? Nós saímos de um planeta, nós éramos um estorvo num planeta que estava querendo avançar, que estava querendo progredir, que estava querendo melhorar, né? Como hoje tem no nosso planeta uma massa, né, de população que não quer saber, não quer saber. Agora, o que a Giovana falou, né, é muito importante, porque nós vemos o efeito que tem essa constatação que o Pedro Rosa faz de você verificar todas essas ameaças potenciais e viver com isso todo dia sem ter fé, né? Sem ter a convicção da imortalidade, da reencarnação, do propósito da vida, da justiça divina, né? Então, viver assim é um tormento. Parece tudo tão injusto, né? Parece tudo tão injusto, tudo ao acaso, Tudo é errado. uma loteria, caiu a má sorte para mim.
E tudo parece uma coisa completamente sem sentido, sem Tudo à lógica, e deriva, tudo à né? deriva, você fala, não tem sentido nenhum isso, né? Então as pessoas não querem saber, Deus, que Deus, está tudo uma bagunça? Não, não está uma bagunça, está exatamente como tem que estar, né? Porque Deus nos deixa viver com as consequências do que nós fazemos. Seria muito injusto que fosse o contrário, né? Nós fizemos um monte de besteiras durante séculos e agora o papai vem e arruma tudo, né? É a má educação que nós daríamos para os nossos filhos se fizéssemos isso, né? Meu filho, você fez, viva com as consequências, né? Acabei de me tocar de uma coisa aqui. Você falou do estorvo, né? Peraí, Adriana. Eu falei que eu acabei de me tocar de uma coisa aqui que eu nunca tinha pensado. Ele falou que nós fomos provavelmente o estorvo, né, no outro planeta que estava querendo evoluir e a gente estava, né, trabalhando contra. Talvez a gente esteja encarnado aqui hoje querendo essa evolução, tendo que aguentar, conviver com essas pessoas que hoje são o estorvo, né? Exatamente porque nós fomos o estorvo lá antes. Então, eu não tinha me tocado quanto a isso, porque às vezes eu fico, Senhor, mas está demorando tanto para esse mundo melhorar. Meu pai, como eu queria que acontecesse rápido. Mas não, talvez a gente tenha que conviver exatamente com isso, né? Vendo irmãos que não querem, que lutam contra, e porque a gente já fez isso lá atrás. Obrigado, Adriana. É a lei, né? É a lei. A gente provavelmente dificultou as coisas e provavelmente a Terra não será o nosso destino final, né? Porque se nós continuarmos crescendo, melhorando, num certo momento, a gente pode ser chamado, por exemplo, a se deslocar, né, para ajudar outros irmãos nossos que estão, né, que estarão precisando, supondo que nós continuaremos melhorando, né, supondo que nós continuemos fazendo esforços, eu acho que é o caso, né? A gente já está entendendo isso. Mas é o processo, né? Quando a gente para pensar assim, na imensidão disso, né? A Terra tem 5 bilhões de anos e faz alguns segundos nesses 5 bilhões de anos que começou a civilização. É nada. Nós chegamos aqui ontem. Nós achamos que estamos aqui há muito tempo. Nós chegamos aqui ontem, né? Já vivemos várias vidas nesse planeta, mas na escala do tempo é nada, né? Então é impressionante como tudo isso é grandioso e é assustador, né? Oi, Marcos. É exatamente isso que eu estava pensando. Essa semana mesmo eu estava vendo assim que os cientistas disseram só na Via Láctea, que é uma pequena galáxia, eles falaram, tem 2 trilhões de estrelas. Você pensa, nossa, 2 trilhões, não consigo nem mensurar isso. E eles estavam vendo que com os estudos, a tecnologia que eles têm, com as imagens, eles conseguem estimar que agora aquela zona habitável de planetas que tem possibilidade de temperatura, água e condições similares à da Terra, eles falaram que só na Via Láctea devem existir cerca de 20 bilhões de planetas com essas condições. Então, quando a gente pensa a escala da humanidade, realmente a gente é o grão do grão de areia. É o que você disse, César. 5 bilhões a Terra existe, a humanidade existe há quanto tempo? Então, a lei do universo, a lei de Deus, vai continuar. Não somos nós que vamos mudar essas leis. A gente tem que tentar agir conforme as leis. É engraçado que também eu li um texto que acho que foi do Oppenheimer, quando fez o processo do estudo da bomba atômica. Ele falou assim, nossa, né? Ele constatou, ele falou assim, a humanidade
fez avanços tecnológicos incríveis, mas ele mesmo, como você disse, falou assim, mas o problema maior nosso é a questão moral. Ele falou, será que a gente tem a moral para suportar esses conhecimentos tecnológicos que nós temos? Assim, então, ele na matéria escreve essa questão. Talvez a gente tenha que parar para refletir sobre isso, porque se a gente não evolui moralmente, o que levou aí 3,8 bilhões de anos de vida na Terra, monocelular, até chegar onde nós estamos, a gente pode fazer assim, com um erro, com uma falta de moralidade, com essa loucura, destruir isso. E a lei do universo vai continuar, a gente vai ser só mais uma poeira de estrela aí. Então, assim, é uma questão, uma relatividade dessa. A gente não pode ter medo de viver, como diz o texto dos fantasmas, não podemos ficar paralisados, mas ao mesmo tempo é muito importante a gente pensar na importância de bem viver, porque para a humanidade desaparecer é assim, é um piscar de olhos e vamos ser só mais um de 20 bilhões de planetas, tá, né, assim. Então, eu acho que essas duas questões andam juntas, e eu achei isso interessante do texto. Obrigado, Marcos. É isso, né? Nós temos um longo processo, hein? No livro, no livro Após a Morte, de Leon Denis, ele começa na introdução dele falando, né, das humanidades que já desapareceram no planeta Terra, né? O Império Romano não existe mais, né? E todas as civilizações antigas não existem mais. O quanto já foi renovado no planeta, né? Então, o planeta está em constante renovação. Tudo está o tempo todo mudando, né? Se adaptando, avançando. E isso é muito claro. E, inclusive, estava escutando uma palestra, e Emmanuel, num dos livros, não sei em qual, acho que é no livro, como é que chama? A Caminho da Luz. A Caminho da Luz, ele fala, né, que Jesus, a evolução de Jesus, né, assim como nós estamos avançando e aprendendo aqui na Terra, Jesus, as encarnações dele foram em planetas que hoje já não existem mais. Então, o que o Marcos falou, né? A Terra pode desaparecer, a gente vai virar pó cósmico, né? E é um planeta que pode realmente, assim como no universo está tudo se renovando. Mas nós continuaremos. E nós vamos continuar nesse universo grandioso e infinito, né? E nossa casa é a casa de Deus, é o universo, nós somos herdeiros desse universo tudo. Então, é isso que é o bonito, que o Espiritismo nos abre, né, como conhecimento, porque o mundo pode acabar, tudo pode acabar, mas nós não. Nós somos a melhor obra divina, né? Nesses textos de Emmanuel, ele fala, né, que nós somos muito mais importantes aos olhos divinos do que o Sol, do que um planeta, do que uma galáxia. O espírito humano, né, o espírito é imortal e a obra divina somos nós, né? Porque na nossa evolução, a nossa transformação, até que nós venhamos a ser um espírito puro, essa é a obra mais bonita de Deus, né? Que é a nossa evolução, o nosso crescimento, o nosso aprendizado, até que nós venhamos a ser, né, um espírito colaborador, né, nessa obra magnífica. Então, essa confiança, né, certa de que Deus está no controle e que Ele cuida de cada um de nós, porque nós somos obra dele, né? Nós somos filhos dele. E cada um de nós é importante aos olhos de Deus. E Ele não vai deixar que nenhuma, como diz, né, Jesus disse, nenhuma das ovelhas vai se perder, né? Então, não sei se todos aqui já leram, não sei se não leram, é um livro que tem que ser lido, o livro há 2000 anos, é um livro maravilhoso, e nas partes finais, no plano espiritual, tem um texto que é como se Jesus estivesse falando para os espíritos que desencarnaram, e ele fala, né, só um trechinho, para que é muito atual o que ele fala. Ele fala assim:
Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará então a evolução dos seus instintos, os mais pesados tributos de sofrimento e de sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismas. E aí ele convida: trabalharemos com amor na oficina dos séculos, reorganizaremos todos os elementos destruídos. Examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando material passível de novo aproveitamento. Então, é maravilhoso, né? Um livro desse é uma preciosidade. Então, quando a gente tem acesso a esse tipo de conhecimento e a gente vê a vida dessa forma, não tem preço, não tem preço. Então, nós temos que ser muito gratos de estarmos estudando tudo isso, de podermos viver a vida tendo esse conhecimento. Então, é de um valor incalculável tudo isso. O que Emmanuel está fazendo nesse livro, a gente precisa pensar um pouco. É Jesus falando para os primeiros cristãos que foram sacrificados, mas é Emmanuel escrevendo no século XX. Na verdade, ele está nos dando um aviso. Né? Esse discurso de Jesus não tem sentido no contexto da época. Né? Jesus, ele transmitindo de Jesus, né, das esferas superiores, um aviso para nós atualmente. Né? E ele faz isso sem fazer alertas, sem fazer alarde, as pessoas que começam a criar pânico, né? As palavras estão me fugindo hoje. Catastrofistas, né, é o fim, é o fim. Ele não faz nada disso. Ele é um discurso de Jesus para aqueles que acabaram de ser sacrificados, mas ele está dizendo que as próprias entranhas do planeta, depois de se cansar de abusos, né, reagirá a esses abusos. Mas na época de Jesus não tinha abuso nenhum com o planeta. Né? Não tinha tecnologia, carro, avião, eletricidade, não tinha nada. Do que ele está falando? Né? Então, ele está falando do nosso tempo. Né? Emmanuel está escrevendo para nós, né? E nos transmitindo a mensagem do Cristo para os homens do século XX e XXI. E é o que nós estamos vendo. Né? As entranhas do planeta se rasgando para dizer: basta, né? Chega, vocês passaram do limite. Né? Então, assim, tem um aspecto físico dessa renovação, mas ele reflete apenas o embate moral que está acontecendo. Né? Porque o nosso planeta está vivendo agora uma crise moral sem precedentes. Nunca se viveu uma crise moral dessas dimensões. Um dos sintomas que nós podemos ler nos textos do Evangelho, e agora não vou me lembrar exatamente, mas o próprio Cristo nos Evangelhos nos dá alguns indícios. Um deles seria que nós viveríamos num tempo de grande impiedade e de heresias, e outro de autodivinização. O homem querendo, né, ocupar a posição, fazer de si mesmo um Deus. E o Johann, né, aquele judeu que escreveu alguns best-sellers, né, uma das frases que ele diz num dos livros dele é que a biotecnologia e as tecnologias atuais vão transformar o homem em Deus. Né? Então, imagina o que nos espera, né? Porque com o nível moral que nós temos, né, como o Marcos falou, o Oppenheimer, né, nos percebeu e
nós podemos imaginar o que toda essa tecnologia e esse poder podem fazer conosco, né? Por exemplo, nós vemos o transhumanismo, que é praticamente uma nova religião que existe lá na Califórnia, que quer transformar o ser humano em semi-robôs, né? Robocops, inserir chips na cabeça, né? Fazer olho biônico e multiplicar a força humana e criar super soldados e coisas do tipo, né? Desenvolver um ser humano melhorado. Então, imagina o que nos espera se nós não tivermos aí o papai para puxar a orelha, né? Oi, Yuri. Eu queria rapidamente, tem um texto do Becerra de Menezes e ele fala, não? Ele diz, Jesus está no leme e os seus arquitetos divinos comandam os movimentos que lhe produzem alterações da massa geológica, enquanto se opera nas transformações morais. Então, Jesus está, nós estamos nas transformações morais, mas ele está no leme dessas transformações. Então, ele diz, nos dias atuais, como o passado, amar e ver a Deus em nossos próximos, meditar e encontrar Deus em nosso mundo íntimo, a fim de erguer-se a caridade na direção de todas as criaturas humanas. Então ele termina, não? Ainda verteremos muito pranto, obriremos muitas profecias alarmantes, mas a terra sairá desse processo de transformação mais feliz, mais depurada, com seus filhos ditosos rumados para um mundo superior na escala evolutiva. Então, isso que o Dr. Becerra nos fala desse trabalho, trabalho, porque somos nós essa mudança. Encontrei muito bonito que Jesus está no leme. E você falou que Deus atua para nosso máximo bem. E tudo no mundo é energia, é sintonia, é harmonia nas leis divinas e nada acontece sem toda uma razão de ser e o Deus está no comando de tudo isso, como Jesus. Obrigada. Obrigado, Yuri. É exatamente isso, né? A gente sabe que é o pai que age e faz, e na verdade não importa muito para nós se vai acontecer isso ou aquilo, como o texto do Pedro Rosa fala, que a gente aproveite o tempo que estiver aqui, viva o melhor possível, né? Extraia o máximo que puder dessa experiência de vida. Quando ela terminará, de que forma ela vai terminar, se o mundo vai evoluir deste ou daquele modo, nós não sabemos. O importante é que a gente aproveite, né, e faça parte daqueles que vão estar no processo do progresso espontâneo, voluntário, né, e não daqueles que serão sacudidos só para sair da inércia e da preguiça, né, e às vezes serem deslocados daqui para mundos ainda inferiores. Então, é que a gente aproveite, ter um corpo, estar na Terra nesse momento é um privilégio, né? Com todos os embates que estão tendo, é a hora da gente aproveitar isso, né? Porque tempos tranquilos fazem homens fracos, né? Então, é a hora de sermos fortes, é a hora de aprendermos a buscar forças na fé, no Cristo, e assim, nós já estamos aprendendo isso, né? Nós estamos num universo que, meu Deus do céu, olha a perfeição de tudo, né? O único ser que cria problema no universo é o ser a quem Deus deu liberdade, né? E consciência. E ele aceita isso, porque ele nos deu liberdade e consciência, e ele espera que a gente aprenda a usar, né? Então, a gente vê que no nosso planeta, os únicos problemas são aqueles que nós causamos, né? Deus só faz aquilo que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito, porque precisa ser feito. Então, a extinção dos dinossauros, por exemplo, Emmanuel explica que foi necessária porque o planeta não suportaria, era uma experimentação, né? Era uma experimentação dos engenheiros que a Yuri falou agora, né? Dos engenheiros do Cristo.
que estavam testando formas de vidas, né, adaptáveis ao nosso planeta. Olha a dimensão do que nós estamos falando, né? Até que, né, encontrassem formas de vida, não dá certo isso, né? Precisamos eliminar, porque não vai funcionar. Então, a gente tem, né, 60 milhões de anos atrás, mais ou menos, um cometa que destrói, né, a vida na Terra. Isso está muito longe, né, de tudo que a gente possa imaginar. Agora, na mão de quem que está tudo isso? Está na mão de Deus, né? Nós não temos a menor ideia do... Agora, ou nós entendemos que tem um pai, né, uma justiça perfeita, uma inteligência perfeita, funcionando em tudo isso, ou nós vamos ter que acreditar que nós estamos vivendo numa loucura. E como é que pode ser uma loucura se tudo funciona, tudo é organizado? Nosso corpo é uma máquina simplesmente Fabuloso. fabulosa, maravilhosa, extraordinária, né? A organização da natureza, os vegetais, os organismos, a evolução biológica, a disposição das estrelas, dos planetas, né? A imensidão do universo. Né? Então, nós estamos diante de algo que a gente tem que ter humildade, né? Então, é triste porque nós vemos uma arrogância muito grande da parte de algumas pessoas, né? E que são tão fanáticas quanto os fanáticos religiosos. Hoje eu comentava com a Giovana algumas entrevistas que eu vi de alguns ateus, né, famosos, o Sam Harris nos Estados Unidos, o Richard Dawkins e o Peter Atkins, um biólogo, um químico, o Sam Harris eu não sei o que é, mas aí o repórter perguntava para ele, mas que evidências você precisa para acreditar em Deus? Ele falou, acho que nada, né, eu não acredito. Ele falou, mas e se ele escrever nas estrelas, né? Peter, eu te amo. Ele falou, eu vou acreditar que são os extraterrestres que estão querendo me enganar. Aí alguém mandou para ele, né, uma pergunta, falou, e se você me ver ser decapitado e logo em seguida eu levanto e volto para conversar com você? Ele fala, eu vou achar que eu fiquei louco. Então é assim, ele já se condicionou, olha a religião fanática do sujeito. Ele nega os fatos que possam estar diante dele, se um desses fatos acontecer, porque eles discordam da percepção que ele tem. Então, ele já, de partida, discorda e desacredita porque os fatos que poderiam estar diante dele negam as crenças dele. Que cientista é esse? Agora, se um sujeito que tem um doutorado, né, em Oxford fala uma estupidez dessa, a gente tem que ter paciência com o resto da humanidade, né? A gente tem que ter paciência. E a paciência do Cristo, então, é assim, porque... né, a vontade que dá é ir lá e dar um safanão no cara, né? Falar, você se diz cientista, meu irmão. Como é que você pode falar uma estupidez dessa? A primeira coisa que dirige a ciência é reconhecer um fato. Você pode dizer, eu não entendo esse fato e não aceito a explicação de vocês, mas é um fato. Né? Então, foi o que fez William Crookes, por exemplo, quando começou a participar das materializações. Ele falou, olha, minha gente, eu não sei o que é isso, mas é real. Existe. Né? As pessoas que analisaram a mediunidade do Chico falaram, eu não sei como isso funciona, mas é um fato. Eu posso discordar da explicação, eu posso não, mas é um fato, a coisa acontece. O homem destila perfume. Né? Existe um santo libanês, né? Vou lembrar o nome dele, Charnel, que ele é de 1800 e pouco, o corpo dele está preservado até hoje. E ele já exsudou, né? Ele já produziu 3 corpos, o peso de 3 corpos dele em óleo. É um óleo perfumado que cura.
né? Então, assim, o cálculo é que nesses décadas e décadas que ele está morto, o corpo dele já produz. Os monges precisam ir lá e enxugar, né, aquilo, porque o corpo destila um óleo. Quer dizer, você acredita? Você não acredita? Não importa. Fato é fato, né? Chico Xavier exudava rosas, cheiro de rosas, éter, né? Às vezes as pessoas ficavam molhadas, a roupa dele ficava toda molhada, né? Tem uma descrição dele dando um passe numa moça, né, que estava pensando em suicídio. A irmã da moça se apresenta ao Chico no aeroporto e pede para ele falar com a irmã, né? Olha a mediunidade do homem, né? E ele chega e começa a conversar com ela, tudo, convida, né, para que eles possam ir numa sala e ele dá um passe nela. E assim, as pessoas descrevem que o chão do lugar ficou todo molhado, todo perfumado. Então, você acredita, não acredita, não interessa. É, fatos são fatos. Uma menina entra cega, né? Não tinha o olho dela, não tinha contato do nervo óptico com o cérebro, ela não conseguia ver. E Padre Pio põe a mão e ela sai vendo. Você concorda? Não concorda? Aceita? Não aceita? Ela saiu vendo, meu querido. Aguenta essa. Né? Problema teu se você não acredita. Então, são arrogantes que querem negar, inclusive, fatos. Né? Os corpos incorruptos dos santos, eles estão lá para serem vistos. Né? Não são múmias, não foram mumificados como no Egito, porque como é que ficam as múmias, né? Ficam bonitinhas. Então, o corpo de São Vicente de Paulo está lá em Paris, e o de Louise de Marillac também. E o de São Remígio também estava, né? Depois ele foi dessacralizado na Revolução Francesa por um bando de loucos, né, que queria destruir tudo que fosse católico. Então, nós estamos diante de fatos, né? Nós temos um general na Segunda Guerra Mundial que está com um revólver na cabeça, porque ele acabava de perder uma batalha, está dentro da tenda dele, acabou de escrever a carta, pôs o revólver na cabeça e entra um padre na tenda. Fala, o senhor abaixa essa arma e vai cuidar da vida. Né? E desaparece. Aí um dia ele visita San Giovanni Rotondo e ele fala, olha o padre aí que me apareceu. Era o Padre Pio. Né? Então, como é que nós não vamos acreditar que tem, né, uma benevolência divina cuidando de nós? Né? Como é que nós não vamos acreditar que não tem, né? Tem uma história de um frade franciscano que ele ainda não tinha sido ordenado e a guerra começou, os nazistas o obrigaram a trabalhar para o exército alemão. E ele está dormindo, né? Ele faz um curso de enfermeiro, porque ele disse, eu não vou pegar em armas. E ele está dormindo, recostado numa árvore. E a família que o havia adotado, né? Era uma irmã adotiva, a mãe, elas falaram, nós vamos orar todo dia por você, porque nós queremos que você continue a sua carreira, que você vire padre, né? Que você se ordene padre. E aí ele está dormindo, encostado numa árvore, e ele escuta uma voz, né? Levanta e cava. Né? Faça um buraco. Olha, não vê nada, né? Aí ele recosta de novo e escuta de novo a mesma voz gritando com ele, né? Levanta, né? E cava. Ele fala, bom, já me aconteceu tanta coisa estranha que eu vou fazer isso, né? Ele levanta, pega uma pá e começa a cavar. Aí o motorista do caminhão que estava com ele, né, fala, mas o que você está fazendo no meio da noite cavando, né? Era uma meia-noite, mais ou menos. Ele fala, eu não me pergunte.
eu vou cavar. E aí ele começa a cavar também, porque ele já vivia com com esse frade e várias vezes tinham acontecido coisas estranhas, né? E aí, no meio da noite, quando começou a amanhecer, os amigos chegaram, né? Os soldados alemães que estavam com ele chegam e começam a rir, né? Falam, o que que vocês estão fazendo? Né? Trincheira em volta de uma árvore? Para quê? Né? E ele diz que só deu tempo dele ver os aviões vindo, né? E as bombas caindo. E ele pula, né? Ele já estava dentro do buraco, ele estava cavando ainda, o motorista também. Eles se escondem dentro do buraco e não deu tempo para mais nada, né? Morreram todos, menos ele e o motorista. Aí a irmã manda uma carta para ele e pergunta o que é que aconteceu na noite do dia tal. Porque eu levantei, né, por volta das 9, 10 horas, sobressaltada, o meu anjo da guarda apareceu para mim e falou, vai orar para o teu irmão. Né, e ora para ele porque ele precisa. E aí a gente acha que as coisas acontecem por acaso. Né? O acaso é a assinatura de Deus, muitas vezes, né? E em coisas que a gente precisa viver. Agora, se nós nos entregarmos nas mãos divinas, nós vamos viver o que nós temos que viver, mas de uma maneira diferente. Porque até se acontecer o pior, a gente vai dizer, bom, meu pai, era isso, eu precisava, me ajude. Então, que a gente aprenda, né, a lidar com isso e que a gente comece a confiar. Muito bom. Então, agora chega de contar historinha. Chega de contar historinhas. Vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, acolha-nos, Senhor, no vosso amor. E então, Senhor, nós não teremos mais medo das noites deste mundo. Permita-nos, Senhor, olhar para aquele que é o pastor. Ensina-nos, Mestre, a sermos ovelhas. Guarda-nos no vosso amor. Nós pedimos, Mestre, por nossas vidas, nossos lares. O Senhor bem entende nossas aflições humanas. Temos medo ainda, Senhor, porque vemos tão pouco. Entendemos tão pouco. Mas começamos a perceber que podemos confiar naquele que tudo vê, naquele que tudo entende, e naquele que põe e dispõe, pois nem mesmo um fio de cabelo deixa a nossa cabeça, se assim não for das leis de nosso Pai. Mas foi o Senhor quem nos disse, por que andais tão aflitos? Vede os lírios nos campos. Eles não tecem, não fiam. E vosso Pai os vestiu com tanta beleza. Vede os pássaros que singram os céus. Eles não semeiam, não colhem. E vosso Pai, que está nos céus, os alimenta. Ocupai-vos de buscar primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Ajuda-nos, Senhor, a compreender tuas palavras e a vivenciá-las todos os dias. Guarda-nos, Mestre, no vosso amor. Tem compaixão da nossa ignorância. E ajuda-nos, Mestre, a superarmos dia a dia os limites, a desatarmos as amarras que ainda nos impedem de atender ao convite que o Senhor nos tem lançado há 2000 anos. Por ora, Mestre, nós nos ajoelhamos e agradecemos. Que nunca nos falte, Senhor, a bênção da vossa presença. É que nós possamos registrar na alma cada um destes estudos, cada uma das palavras que lemos, que nós possamos guardá-las na alma, pelos caminhos que ainda temos a percorrer. Fique conosco, Senhor, nos abençoe, e que nós possamos colocar a cabeça sobre o travesseiro, lembrando que nós dormimos, mas Deus nunca dorme. Fique conosco, Mestre, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor.